É uma capela forte, né? Assim, daqui surgiram muitas vocações, né? Hoje nós temos 3 padres aqui na comunidade, Padre Alberto Huber, Padre Mário Tito Angeletti e Padre José Rubens Rigg, né? Temos também 2 irmãs, irmã Laura Huber e a irmã Maria Aparecida Silveira. E tínhamos também o irmão Luiz Gartner, né? Além do diácono Edinaldo, que também ainda participa das atividades da comunidade. Quem, na verdade, foi assim a pessoa que motivou até e ajudou a fazer o processo da criação da primeira capela foi o padre Guilherme Klein, da Zambuja, porque era amigo muito conhecido do seu Leo Rabistrada, que era o fabriqueiro que foi o cabeça da fundação da capela, né? E o seu Leo era um homem muito ligado tanto ao padre Klein, porque ele era, além de queimar o carvão para assar o churrasco, ele era o assador de churrasco, tanto da festa da Zambuja como da festa do São Luís Gonzaga. E ele então era assim, tinha muita intimidade com esse pessoal, e justamente ele com o padre Klein, então, Guilherme Klein, né, levou esse pedido ao então bispo da época, Dom Joaquim, né, Domingos de Oliveira, né, e dali se começou então realmente a nascer a comunidade São Jorge, na rua São Pedro, né, assim, esse era o que se dizia, né. Eram 7 fabriqueiros nas diversas comunidades que atuavam, né, na direção da igreja. E o fabriqueiro daqui da rua São Pedro era justamente o seu Leo Habitsroeder. E o seu Leo me conhecia muito bem, ele sempre estava na missa, eu também estava, era coroinha. Então ele, no dia quando foi colocada a missa da pedra fundamental, ele me convidou para estar aqui junto para ser coroinha, porque ainda não tínhamos começado a igreja, né? A coroinha, então, e eu me lembro assim perfeitamente daquela história de onde estavam as barraquinhas da festa, que eram tudo bem improvisadas, tampadas com folhas de palmito, e tínhamos onde ficava tinha a pedra fundamental, onde se batia o martelo, tinha 3 martelos, um pintado de ouro, outro pintado de prata e o outro que era o martelo natural, que era de ferro. Ali, quem podia mais, dava batida com martelo de ouro. Quem podia, a classe média, vamos dizer assim, batia com o de prata. E nós, os outros, como éramos crianças, usávamos o martelo de ferro, porque só tínhamos uns centavos no bolso mesmo, né? Dali em diante a gente começou a sentir o que realmente era a comunidade de São Pedro, né? Nós temos um harmônio ali. Esse harmônio ele foi tocado pela primeira vez, foi nos anos 50, né, lá na Capela Velha, né, por um frater, era o Bertino Chapo. Hoje ele foi padre, depois é falecido, e ficou na história também que Bertino Chapo foi o que inaugurou, deu os primeiros acordes no harmônio aqui da comunidade. Inicialmente, nós tínhamos a Capela São Jorge, que ficava na rua principal, onde hoje é o posto de saúde. Essa igreja ela foi utilizada durante muito tempo, mas a partir do início dos anos 70, começou a se idealizar essa capela aqui, então ela recebeu, de um modo consultado pela comunidade, o nome de Capela São Pedro. Nossa comunidade não tinha nada assim com São Jorge, não conhecia nem a história de São Jorge. É que em Brusque, a família Nibo doaram para a igreja de Brusque, que nós éramos ainda pertencentes à paróquia de Brusque também, né, doaram uma imagem de São Jorge. E como essa imagem estava lá na sacristia da igreja, porque não tinha mais lugar dentro da igreja para colocar, o pároco da época, padre Luiz Gonzaga Stein, ofereceu
aquela imagem para se colocar aqui na nova capela quando estivesse pronta, né? E daí surgiu então a Capela São Jorge, né? E nas missões dos padres franciscanos, então, eu estava presente nessa missa, que eu morava aqui já, né? Quando a verdade foi essa, um padre, um missionário, perguntava assim para nós: o que vocês sabem de São Jorge? E ninguém sabia nada, né? Sabia que ele matou um dragão, que ele andava a cavalo, o cavalo dele era branco, mas só o que nós vimos na imagem, né? E dali então o missionário disse, ele que nos então provocou, não foi nós que pedimos, ele provocou. Por que não São Pedro? Porque se aqui é o bairro São Pedro, vocês têm a rua São Pedro, por que não a igreja também? E ali então assim foi feita a votação, quem queria, foi unânime, todo o pessoal que estava na missa aquele dia, foi nos anos 60 que aconteceu isso, né? Ali em diante, então, passou a ser São Pedro. Se pensou numa igreja maior, porque não temos espaço lá para construir uma igreja maior. Onde se comprou essa terra aqui, uma parte dessa terra, porque aqui onde hoje é a escadaria da igreja, nós tínhamos o cemitério. Então, quando eu era criança ainda, esse templo aqui estava sendo construído, né? Nós acompanhamos, tanto que a primeira vez que teve primeira comunhão aqui, o chão era todo de areia ainda, né? E a gente acompanhou todo o crescimento dessa igreja, né? Eu era bastante criança ainda, mas eu lembro que onde hoje é a escadaria ainda era um barranco, né? E como crianças a gente brincava, escorregava naquele barranco ali, né? Fora nos períodos assim que né, a gente não vinha para um evento religioso, né? E ali onde tem o barranco também era o cemitério local. Então ele teve que ser removido, né? E passado então para hoje o espaço onde é atrás da igreja. Só que uma coisa o pessoal sentiu muito, não foi demolir a igreja, é que ao lado da igreja tinha uma gruta com a imagem de Nossa Senhora, e aquela gruta era muito visitada pelas pessoas aqui, né? E essa gruta, depois a promessa que a gruta fosse feita aqui na frente da igreja, e essa gruta nunca saiu, né? Então, isso foi uma das coisas que ficou assim marcada também, né? O fato de não termos a gruta. Eu pessoalmente era encarregado do meu Fusca levar os seminaristas daqui de São Pedro, de outros lugares da Guabiruba, para o Corupá. O Marcelo, por exemplo, era um caroneiro meu, teve 2 filhos que foram seminaristas também. Então, muita gente aqui, às vezes, eu colocava 8, 9 piás no Fusca, naquele tempo não se precisava de usar cinto ainda, né? Juntava todo mundo no Fusca e íamos para Corupá. E numa boa, né? Uma ocasião, um policial me parou, quando fomos tomar um refresco lá numa coisa, o policial parou e queria saber como é que esse pessoal todo ia entrar nesse Fusca, né? E entraram, aí eu pensei que ele ia me multar, e ele disse, não, olha, valeu a pena. Ele disse, são todos sobrinhos e filhos, e todos somos pobres, então moramos na Guabiruba, que havíamos de Corupá, né? E passou assim mesmo. Então é uma capela que ela sempre acolheu, né, a todos, e teve um grupo de jovens atuante desde os anos 70, que era o CJOP, Centro Jovem São Pedro, né, e um grupo de jovens que se fortificou ainda mais em 1980, quando aqui em Guabiruba ocorreu as missões. Padres capuchinhos do Rio Grande do Sul, da cidade de Vacaria, vieram para cá, né, e eles atuaram durante uma semana aqui em Guabiruba, fomentando e fortificando a fé, né, fazendo com que os grupos de jovens, os grupos de casais, grupos de oração se fortificassem e ficassem mais atuantes, né? E fruto dessas missões surgiu então em 1981 o famoso Teatro Paixão e Morte de Homem Livre,
que inicialmente foi apresentado por todos os grupos de jovens de Guabiruba, né, dentro do Salão Cristo Rei, no centro de Guabiruba. Esse modo de teatro musical, ele aconteceu de 81 até 84, mas em 1986 ele passou a fazer parte dessa capela, né, nas celebrações eucarísticas da Semana Santa. E a partir daquela data, com 27 integrantes, né, ele começou a crescer até 1996, quando a gente teve que transferir ele para o bairro Aimoré, onde podíamos acolher o público presente de uma forma mais confortável, né, e que todos pudessem ver e ouvir de uma forma melhor. Mas desses grupos de jovens, dessas pessoas que atuavam aqui na comunidade, surgiu muitas lideranças. Lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças comunitárias, né? E costuma-se dizer que muitas das coisas que hoje acontecem em Guabiruba teve berço aqui na nossa comunidade. A importância aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Sim, é que a gente aqui celebra a missa todos os finais de semana, assim, né? Sempre as pessoas participam em grandes números, né? Sempre atentas a todas as comunicações que acontecem aqui dentro da comunidade, né? Nós temos um serviço muito grande na parte de catequese de crianças, a nossa capela mortuária que atende toda a comunidade, né? Então, assim, são muitos trabalhos, assim, até envolvendo a parte social, né? A parte religiosa, né? Que abrange o grande número da nossa comunidade, do nosso bairro, né? Essa igreja aqui, olha, a gente se sente bem rezando aqui, né? Então, estar aqui é uma forma de buscar alimento espiritual, né? De buscar paz, porque a gente cresceu aqui dentro, né? Desde pequeno tivemos a oportunidade de ter catequese, participar do clube de coroinhas, depois do grupo de jovens, o grupo de teatro, né? E depois estar envolvido com as atividades pastorais que existem aqui, né? A pastoral da liturgia, do canto, da catequese, né? Então a gente pode estar atuando e se alimentando, né? Buscando melhorar sempre um pouco mais.